A paz do Senhor, meus amados irmãos. Meu nome é Antônio Januário. Venho aqui mais uma vez trazer a participação da Escola Bíblica Dominical. A nossa lição é a lição de número 10, a ser ministrada no dia 7 de junho de 2020, com o título A Intercessão pelos Efésios. A nossa lição segue o tema deste trimestre, a Igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada pelo Espírito Santo da promessa. A nossa lição é a lição da CPAD, comentada pelo pastor Douglas Batista, que é presidente de uma das regiões das Assembleias de Deus aqui no nosso Brasil. Vamos ler aqui o texto áureo de nossa lição, que diz assim: Por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Efésios capítulo 3, versos 14 e 15. Verdade prática: devemos interceder pelos eleitos de Cristo para que eles sejam fortalecidos de poder, vivam em comunhão e exercitem o amor de Deus. O texto bíblico está em Efésios capítulo 3, versículo 14 ao 21, que diz assim o primeiro versículo: Por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse glória na Igreja por Jesus Cristo em todas as gerações, para todo sempre. Amém. Temos terminado de ler nosso texto bíblico. A introdução diz: Após revelar o mistério oculto e todas as suas dádivas, do capítulo 3, do versículo 1 a 13, o apóstolo Paulo passa a orar em favor da Igreja de Cristo. Na intercessão paulina aprendemos que Deus pode fazer tudo além do que pedimos ou pensamos, sendo Ele o único que é digno em ser glorificado. Refletir sobre a oração intercessora do apóstolo é o tema desta lição. O primeiro ponto, temos aqui o subtítulo dizendo: corroborados com o poder do Espírito. Vamos ler. O primeiro ponto está dividido pelos itens: as riquezas da sua glória, fortalecidos com poder e habitados por Cristo. Vamos ler aqui. O apóstolo inicia sua oração ao Senhor
com um pedido duplo o poder do Espírito no homem interior e a presença de Cristo nos corações dos crentes, as riquezas da sua glória. Paulo apresenta sua oração confiado nas riquezas de sua glória, quer dizer, da glória de Deus. O apóstolo já havia declarado que Deus é o Pai da glória, cheio de abundantes riquezas de sua graça, o que significa que ele é possuidor de todas as glórias e dispenseiro de ricas e ilimitadas bênçãos. Em razão disso, Paulo pede para que a igreja seja fortalecida com poder, que seja habitada por Cristo, que compreenda o amor divino e tenha pleno desenvolvimento espiritual. Então aqui vemos que a leitura é bem esclarecedora, conforme aqui cita, em razão disso, Paulo pede para que a igreja seja fortalecida com poder. Fortalecido é o que significa a palavra corroborados. Então, essa palavra aponta para este significado, que na oração de Paulo, que os crentes fossem corroborados com o poder do Espírito. Isso quer dizer fortalecido com o poder do Espírito. Nós temos aqui uma explicação sobre a oração de Jesus, João 14, versículo 16 e 17, e diz: Eu rogarei o Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. E em Efésios, no capítulo 3, que é o texto bíblico que estamos aqui tendo em mãos para nosso comentário, a partir do versículo 14, que se trata da oração de Paulo. Interessante que Paulo, ele segue as mesmas regras daquelas que eram a intenção dos rogos que Jesus promete aos seus discípulos em fazer ao Pai, que era rogar ao Pai para enviar um outro Consolador, o Espírito Santo. O Espírito Santo chegando no seio da igreja, conforme nós lemos em Atos, no capítulo 2, quando o Espírito Santo ele é derramado, ele é dado para que ficasse com a igreja a partir daquele momento em que Jesus é assunto aos céus. Então, 10 dias após Jesus estar ao lado do Pai, o Espírito Santo apossou-se da igreja, né? Então, este poder fez os crentes da igreja primitiva a ser vigorosos na obra missionária e em anunciar a palavra de Deus. E não deixa de ser da mesma forma em nossos dias atuais, né? Se não fosse
a unção do poder, as virtudes do Espírito, diante de tantas ameaças, a igreja já estaria sendo enfraquecida. Apesar de que nos nossos dias existe uma aparência de grande mornidão, de grandes friezas espirituais, mas esta reclamação não pode ser dada de forma coletiva, né? Porque a igreja ainda é militante na terra. Vemos que diante das leis que ameaçam calar a igreja, mas Deus sempre tem uma porta de saída para a igreja. Deus sempre levanta em favor do seu povo, usando meios que faz a sua igreja triunfar, né? E vemos que a oração de Paulo, quando ele ora pedindo que o Espírito do Senhor tomasse posse do coração da sua igreja, para que, de maneira poderosa, os crentes tornassem fortalecidos, né? Então, a ação do Espírito Santo fortalece a vida da igreja, né? Sem a ação do Espírito Santo, a igreja fracassa. Sem a ação do Espírito Santo, a igreja deixa de ser vitoriosa. Então foi por isso que o salmista disse: não afaste de mim o teu Espírito. Na vida de Sansão, quando ele pensava que ele ainda podia fazer algo, mas o texto sagrado diz que ele não sabia que o Espírito do Senhor tinha se afastado dele. E aí vemos como foi grande o fracasso de Sansão, porque o Espírito do Senhor tinha se afastado dele. Então notemos que Paulo tinha verdadeira razão em pedir que os crentes fossem corroborados com o poder do Espírito. Continuemos aqui. Habitados por Cristo, o apóstolo também orou para que Cristo habitasse pela fé nos corações dos santos, o que também não significa dizer que Cristo não estivesse presente na igreja. Em Éfeso, no versículo em questão, o verbo grego katoikein significa habitação permanente, em oposição à habitação temporária. Isso indica que a oração apostólica era para que Cristo habitasse continuamente na vida da igreja. Assim, o ensino apostólico ratifica que sem Cristo a igreja não pode subsistir às forças do mal. Mateus 16, versículo 18. Então temos aqui terminado de ler o primeiro ponto da nossa lição, que está sendo frisado esta forma da oração de Paulo com uma certa frequência de continuação daquilo que Jesus também tinha no seu entendimento, que
os discípulos como sendo uma continuação do seu ministério. Cristo deixou tudo basicamente iniciado. Aquilo que nenhum outro podia fazer, ele fez, que foi derramar o seu sangue, sua carne sendo rasgada no madeiro, o sacrifício ficou sendo completo, de forma que todos os pecadores pudessem encontrar nele um abrigo eterno. Mas agora esta palavra e este evangelho, a missão cabia a seus discípulos como a igreja que estava iniciando, ter forças para ser avantes. Então a oração de Jesus era que o Pai enviasse este Consolador, o Espírito de verdade que o mundo não conhece. A oração de Jesus é que este Espírito, esta pessoa maravilhosa do Espírito Santo, fosse conhecida de seus servos, de seus santos, e que eles tivessem intimidade com ele. Então, no capítulo 14, a partir do versículo 14, 16, 17 até o 20, fala desta intimidade que o Espírito do Senhor passaria a ter com a igreja, levando a igreja, os discípulos, a ter uma verdadeira comunhão com o Pai, com o seu Filho, de forma que o Espírito Santo conduzisse esta união, para que cada crente entendesse verdadeiramente que a forma de crer e de aceitar a palavra e ter a esperança que agora estavam tendo, tinha uma firmeza, porque o Espírito Santo estava dando continuação desta revelação da obra de Cristo. Ponto 2. Arraigados e fundados em amor. O amor é a mensagem central do Evangelho de Cristo. Um dos apóstolos da oração, um dos propósitos da oração de Paulo foi para que a igreja entendesse e exercitasse o amor de Deus. Então, o primeiro item fala amor à virtude cristã. Segundo item, arraigados e fundados em amor, a intensidade do amor de Cristo. Quando se trata de amor, eu não vou ler aqui o segundo ponto, mas vou ser expressivo em mexer aqui em algumas situações. Quando se trata de amor, o amor, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que nos deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Levíticos, no livro de Levítico capítulo 19, versículo 18, está dizendo assim: não te vingarás, nem terás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amarás. Levítico capítulo 18,
mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Que princípio interessante é este quando se trata do amor. Vemos que muitas religiões, quando se trata do amor, muitos tentam se manifestar de uma forma e de outra. Quando Jesus explica sobre o amor para um certo doutor da lei, é explicado ali quem era o próximo. Então Jesus parafraseia ali a parábola do bom samaritano para explicar qual a forma do amor, de que forma e de que parecer o verdadeiro amor é manifestado. Hoje vemos muitos falando de amor, mas na verdade o princípio do amor é deixado de lado. Ninguém se concretiza a praticar o verdadeiro amor de Deus. Muitas das vezes Deus olhava para a nação de Israel e dizia: esse povo só me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Por quê? Eles falavam palavras bonitas, porque tinham certeza da grande verdade dos milagres que Deus havia operado, tirando eles da terra do Egito, da escravidão. E quando se refere àquele povo de Jerusalém nos dias do ministério de Jesus, já era contingente de um grande milagre, porque Deus havia criado oportunidades para que este povo saísse do cativeiro, e muitos vieram até da dispersão para estar em Jerusalém. Mas é interessante observar como Deus via a falta de amor no coração do seu povo. Então é por isso que no ministério de Jesus ele foi enfático em deixar seus ensinamentos, mostrando para Israel que de muitas formas Israel havia falhado, abrindo então a oportunidade ao povo gentil, porque Jesus é o verdadeiro amor. Ele é o amor personalizado de Deus, né? Então, aqui fala do amor, a virtude cristã, arraigados e fundados em amor. Naqueles dias no Antigo Testamento, por que Moisés escrever este mandamento, ou colocar como estatuto, porque aqui já não é mandamento, aqui é estatuto. Levítico capítulo 19, versículo 18, não se trata desta forma explícita como em Levítico, na relação dos 10 mandamentos.
mas em Levíticos 19, 18, fala sobre amar o próximo como a si mesmo. Então, como isto e por que isto? É observado que, a partir da genealogia de Caim, a criminalidade e a desvalorização da vida reinou na geração de Caim. Através de Cã, pós-diluviano, o pecado da criminalidade alastrou e cresceu junto com a idolatria. Agora Deus se vê necessário a revelar-se a Abraão para que fosse levantado um povo. E uma ideologia maléfica reinava na terra, desde Caim, passando por Lameque. Nos dias de Lameque, em Gênesis, aí apresenta que os filhos de Deus se uniram com as filhas dos homens, tornando um povo só. Então Deus separa do meio deste povo, depois do dilúvio, a família de Noé. Da família de Noé, Deus se revela na linhagem de Sem, na casa de Terá, para Abraão. E Deus faz promessas para Abraão, visto que a maldade reinava no coração do homem na terra. Então a vida e a criminalidade virou uma banalização na terra, não tinha valor a vida do ser humano. Então esta ideologia de Caim, de Lameque, foi passando entre os homens no meio da humanidade, de forma que nós observamos lá na vida de Gideão. Gideão, ele confronta com os inimigos de Israel, e a palavra de Deus diz que Gideão tinha um filho, se chamava Jéter, que no aramaico quer dizer Jetro. E Gideão, naquele confronto com aquele povo, a palavra de Deus diz, a história sagrada diz que Gideão prende os dois últimos príncipes, um chamado Zalmuna e outro Zeba. Então a história sagrada diz que o nome desses homens, o nome de um significa abrigo negado e o nome do outro significa matança. Por quê? Isso está ligado a essa ideologia que vinha atravessando os séculos desde Caim, desde Lameque. Por quê? Porque todo aquele que matasse alguém que nunca matou, se via protegido pelo sinal dado a Caim. Então esta forma de torcer a palavra criou uma ideologia onde Satanás imperava no meio da humanidade através da matança. Então nós vamos observando que no decorrer da história, Deus, quando se revela a Moisés, para que
uma legislação fosse criada para que a nação de Israel pudesse ser conduzida pelos mandamentos divinos. Então é colocado na lei que se alguém matasse alguém, esta pessoa também deveria morrer. Era olho por olho, dente por dente, para fazer parar a continuação daquele pecado da criminalidade em meio à humanidade. Mas o que acontece é que este mal não pôde ser detido com aquele estatuto de Israel. Então nós vemos que nos dias de Jesus, os discípulos perguntam para ele: até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Mateus 18, versículo 21. Até mesmo os discípulos ainda trazia dentro de si aspectos daquela ideologia maligna. Até quantas vezes pecará o meu próximo? Até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7. Mas aí Jesus responde: não digo até 7, mas até 70 vezes 7. Então, Jesus deu um basta naquela ideologia satânica e maligna. Porque Lameque, se vendo ser ele o pai do 7º, ele faz na sua mente uma multiplicação dos direitos que ele tinha, por ser ele o pai do 7º varão da casa da genealogia de Caim. Mas Jesus é o Pai da eternidade, né? Ele é o príncipe da paz, por isso ele diz: não vai perdoar só 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Este é o programa divino que está relacionado às obras do amor, né? Em Mateus 22, 37, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todas as tuas forças, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de o teu pensamento, e o segundo, semelhante a este, o teu próximo como a ti mesmo. Então veja aqui, Jesus fazendo uma ratificação do que é o amor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento, e o teu próximo como a ti mesmo. Então, de que forma estamos amando? Será que não estamos amando só de palavras, né? Que cada um possa meditar na condição e de que forma a manifestação do amor procede da sua vida. O terceiro ponto diz: a bênção de Deus excede o pensamento humano. Em sua audaciosa intercessão em favor da igreja, o apóstolo ensina que Deus é capaz de fazer muito além do que pedimos e
que o eterno deve ser glorificado para sempre. Então, aqui no primeiro item diz a dimensão das bênçãos divinas. Paulo diz aqui, Paulo declara que as coisas que sequer subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. 1 Coríntios 2 e versículo 9. Vamos aqui no segundo item do terceiro ponto, que diz o convite para adoração. Não ser mais extenso, o convite para adoração. Paulo encerra esse capítulo com o convite de adoração a Deus, cuja glória é devida na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações. A conclusão paulina não poderia ter sido diferente. Nos versículos anteriores, ele discorreu acerca da boa nova do ministério revelado, das muitíssimas riquezas de Cristo conferida na igreja, da grandeza do poder de Deus e da infinitude do amor e de todas as bênçãos divinas que excedem compreensão humana. Além dessas e das demais bênçãos, a única coisa a ser acrescentada era o louvor ao Senhor, Deus, detentor de tamanhas dádivas. Terceiro item. Glória devida a Deus. Finalmente, Paulo prossegue a ensinar que Deus deve ser glorificado na igreja e em Cristo. Quer dizer que os atos de louvar e glorificar a Deus fazem parte dos propósitos da instituição da igreja. A igreja nunca terá glória em si mesma, pois toda glória é exclusivamente tributada para Deus por intermédio da obra de Cristo. João 13. Em sua oração, o apóstolo anela que essa postura de adoração e exaltação a Cristo perdure por todas as gerações, e enfatiza seu pedido com a frase para que todo o sempre, o que significa que deve ser praticada por todos os crentes. Pois bem, aqui neste texto, aqui o comentarista faz uma certa alusão à adoração a Deus. E ele diz, a igreja nunca terá glória em si mesma, pois toda a glória é exclusivamente tributada para Deus por intermédio da obra de Cristo. Nós devemos entender a glorificação de duas formas. É apresentada que a glorificação como louvor e adoração a Deus é permitido e compreendido que somente Deus pode ser adorado e louvado.